Olha, gente, imagina o sofrimento das famílias com as drogas. Hoje não é só mais a maconha. Maconha hoje está aí uma grande discussão no Congresso Nacional, legaliza, não legaliza. Da cannabis, se produz remédios importantíssimos hoje para tratamento de algumas doenças e funciona. E a gente ainda tem algumas resistência mesmo na legalização para fins medicinais. Há uma grande discussão para o uso recreativo, mas nós temos aí a cocaína, nós temos os cigarros sintéticos, que é o devastador, e ainda não se tem a dimensão dos problemas circulatórios no sistema nervoso central, no coração, no pulmão. A K9, que é a droga do momento, de baixo custo, e que mata no meio da rua, a pessoa morre no meio da rua. Nós estamos vendo aí casos nos Estados Unidos, na Europa, em São Paulo, já chegando em Alagoas. Sem falar da cocaína, do crack. E a gente vê que os usuários ainda não são vistos como pessoas doentes. São taxados como traficantes. E os garotos das favelas usados como aviãozinhos? Como eles são observados? Qual é a política que nós temos no Brasil e particularmente em Alagoas para esses casos? É o que nós vamos saber com a presidente do Fórum Permanente de Combate às Drogas, que está completando 17 anos querendo uma política e não um combate sistemático, que a gente tem visto aí exemplos de Rio de Janeiro, São Paulo. A nossa entrevistada de hoje é a professora Noélia Costa. Solitariamente ela se reúne com os conselhos, mas não tem assento, por exemplo, no fórum ou no Conselho Estadual de Combate à Violência, também no Conselho Estadual de Combate às Drogas não tem lá o espaço devido. E não sei como ela... Primeiro, muito obrigado, professora, por estar presente aqui no fórum para a gente discutir um assunto tão importante e no momento que nós vamos ter aí o consumo das drogas lícitas, né? Vem São João, nós temos os quentões, a cachaça, a cerveja, com crianças e adolescentes. É duro, é triste a gente falar isso. Triste a gente falar isso, de que nós vamos ter nessas festas pessoas menores de 18 anos consumindo as drogas lícitas. Professora Noélia Costa, muito obrigado por estar presente aqui. Eu que agradeço, né? Sou sua fã e o seu programa é muito bom, eu assisto sempre. Olha, a droga, ela avança, eu sempre faço um exemplo, né? A droga é como a lebre e nós somos a tartaruga. Nós quem? A sociedade? A sociedade civil desorganizada, porque é organizada em relação à questão das drogas, não é. As drogas fazem parte do crime organizado e bem organizado? Exatamente. O crime é organizado e a sociedade é desorganizada. Né? Organizado como? O crime é organizado em todos os sentidos. Eles, por exemplo, se faz uma apreensão de 800 quilos de cocaína, por exemplo, ou crack, seja o que for, eles já estão organizados para colocar no mercado 1.600. Eles já estão organizados, por exemplo, para a descriminalização das drogas, porque existem duas coisas, né? A legalização e a descriminalização. Então, o crime, ele infelizmente é organizado e a sociedade, além de desinformada, que precisa se informar, ela é desorganizada. É essa sociedade desorganizada que nós precisamos conscientizar. Há 17 anos nós fazemos a prevenção, nós acreditamos na prevenção. Claro que com algumas decepções que nós tivemos natural, mas nós tivemos muitos resgates de vida, né? Muita conscientização, que o fórum é isso. Antes de a gente falar dos resgates, quem compõe hoje o Fórum Permanente de Combate às Drogas no estado de Alagoas? No estado de Alagoas, o fórum, ele, por exemplo, tem o Amor Exigente, que é um grupo de mútua ajuda. Nós temos os parceiros, como o Tribunal de Justiça, a Almages, nós temos parceiros de muitos Ministério Público. anos. Ministério Público, o Shopping
O Rodas também faz parte do nosso fórum. O antigo Iguatemi, que agora é Shopping Cidade. Que agora é Shopping Cidade, né? Então, nós temos uma rede de apoio muito boa, né? Essa rede o Poder de apoio, Público está lá também? O Poder Público... Secretaria de Segurança está lá com vocês? O Flávio é um Flávio Saraiva, o secretário de Segurança, delegado Flávio Saraiva. Né? E o fórum, ele sempre alcança, vamos dizer, nós somos suprapartidários, nós não temos partido, tá? A nossa missão é a prevenção às drogas, né? Quer dizer, o Tribunal de Justiça está, o Poder Legislativo está com vocês? Olha, o Poder Legislativo, nós nunca procuramos, na verdade, só teve uma época dessa que nós fizemos, a gente pediu sessões, a gente pediu com o Ricardo Nezinho, ele pautou, fez uma pauta boa para que a política... provocar a política pública é o nosso dever. Sim. Tá? Só que uma coisa é você provocar, uma coisa é acontecer, né? Existe uma política pública efetiva no estado de Alagoas de combate às drogas lícitas e ilícitas para crianças e adolescentes? Existe uma política pública hoje que eu acho que deu muito certo no quesito da prevenção e acolhimento. Eu não posso dizer que foi plenamente, mas eu acho que foi um pontapé, né? Que é a Secretaria de Prevenção à Violência, né? Sim. Que existe hoje essa secretaria. A secretaria que tem aquele programa Sou da Paz? Que era da Paz, hoje é Prevenção à Violência. Então, eles têm lá um grupo técnico de pessoas que eram anjos da paz, que na minha visão deveria continuar esse mesmo nome, seja de quem for importante, é que cumpra a missão, né? De resgatar de fazer o resgate. Então, eles do viciado, né? Do dependente químico. Então, eles têm psicólogos, eles têm médicos, eles têm assistente social, que vai na residência fazer a conscientização para o indivíduo ir voluntariamente, né? Mas o problema é que nós não precisamos só disso, nós precisamos de muita coisa, né? Políticas públicas, Políticas públicas efetivas que funcionem, né? E que, por exemplo, você tem moradores de rua, que eu já fiz um trabalho com morador de rua e você consegue ter eficácia se você... Depende de como você vai, a assertividade que você vai fazer a abordagem, né? E essa abordagem é uma abordagem que nós precisamos, vamos dizer, capacitar para as pessoas fazerem. Então, moradores de rua estão na rua e estão usando drogas. Né? Tanto lícita como ilícita, o álcool, né? Para mim, a pior droga que existe é o álcool. É a que mais tem violência. E nós vamos chegar agora a São João, já que a senhora considera para os moradores de rua o álcool, né? Porque está lá, é evidente, né? Para esquentar as noites de frio, né? E nós vamos chegar agora a um período de muito frio. Estamos nesse período, inclusive. Além do álcool, agora nessas festas juninas, o que preocupa vocês do fórum? As drogas sintéticas, né? Que são as drogas muito usadas. Né? Essas das raves? Exatamente. As drogas, todo tipo de droga. Quando eu falo no álcool, falei em morador de rua, mas eu estou falando numa sociedade química. Sim. Uma sociedade que usa o álcool abusivamente. E que é a droga que mais mata violência doméstica, urbana, de trânsito, é o álcool. E por incrível que pareça... O álcool é a porta para as outras? É a porta é o abre-alas para as outras drogas, tá? Porque para você usar a maconha, você usa o álcool. Para você usar outras drogas, você usa o álcool. E o álcool, ele é mais difícil de você tratar, a questão do alcoolismo, né? Para você, onde você vai mandar esse indivíduo, né? Como ele vai fazer essa recuperação, que é uma recuperação muito difícil, porque a droga ela é oferecida, a droga álcool é oferecida em todo lugar. Crianças e adolescentes têm acesso a bares, restaurantes, né? Tem, porque o problema é a lei, né? Que não é, infelizmente, não é cumprida. No interior a situação é pior? É pior, porque justamente no interior existem dois fenômenos no interior. A droga álcool, que é a cachaça, que é a droga mais usada, né? E as drogas ilícitas que entram pelo interior. A facilidade às vezes, não policiamento, né? Então, a maioria da droga, ela entra pelo interior, né? Nas cidades polos, aí você tem Arapiraca, que você... Quer dizer, que essa coisa de ocupar a favela, que a droga... Como a droga chega ali na favela? A favela é o ponto? A droga está só na favela, nas áreas de baixa renda da capital e do interior? Não, de jeito nenhum. A droga é democrática, né? Como assim? Do mesmo jeito que ela está
num condomínio, na Sururu de Capote, ela está num grande condomínio de luxo aqui. Quando eu falo assim, não é que esteja lá, eu estou dizendo que condomínio de luxo. O Sururu de Capote está no mesmo nível. A droga democrática, ela está em todo lugar. Tá? Essa droga é a K9, que é uma droga... O que é a K9? A K9 é a droga, vamos dizer, a maconha sintética. Não é nem correto dizer maconha sintética, mas é a maconha sintética. Quais os efeitos que ela causa? A gente viu lá nos Estados Unidos um negócio devastador, né? Devastador, porque causa surto, né? É 100 vezes mais potente do que a maconha, né? Então, o K9... Mais barata? Mais barata, muito mais barata. E mata rápido, né? E vicia rápido. A maconha não vicia tão rápido. Como o crack? O crack veio para baratear a questão da cocaína, que é a burra da cocaína, né? Então, quanto custa a cocaína? O custo da cocaína, uma grama, por exemplo? Uma gramazinha que chega a R$50, né? E já o crack? Já o crack com R$5 você compra. A diferença é muito grande. Então, só que, qual é a diferença? É que o crack você tem que usar, o usuário, vamos dizer, o dependente químico do crack tem que usar 5 pacotes, tá? Por dia. Porque é muito rápido o efeito. E a questão da cocaína diminui, é mais espaçoso. Você usa a cocaína e o espaço é maior. Né? Vamos dizer... prazer, né? Então, o crack, ele tem mais substâncias, vamos dizer, todos os dois têm. São devastadores, né? Sistema nervoso central, né? Exatamente. O K9 já está em Maceió? Já está em Alagoas? Já está. O K9, ele surgiu em 2000. Né? Depois ele desapareceu por conta das mortes que ele causava. No meio da rua, as pessoas caíam no meio da rua, né? Os próprios traficantes recuaram por conta dessa questão que eles estavam perdendo os usuários. Depois ela voltou. Então ela está voltando, já está em Maceió. Já está em Maceió. Sim. E as pessoas ficam violentas? Não, né? As pessoas... Ou entorpecidas? Elas ficam, como é que eu posso lhe dizer? Elas ficam agitadas, elas entram em surto, né? É muito devastador. O efeito do K9, eu acho que é um veneno quase, entendeu? Então, é muito rápido e você fica feito um zumbi. Essa é a verdade. Se você olha para o crack e pensa na Cracolândia de São Paulo, né? Que é aquela coisa, parece horrível, zumbis, né? Parece zumbis estão ali. E você pensa assim, as pessoas que estão ali são pobres? Não. Muitos que tinham sua condição, que eram bastardos, estão lá. Que foram para Cracolândia e não conseguiram sair. Né? É como aqui em Maceió, moradores de rua, que têm problema de drogas. Né? Existem sim pessoas que têm condição e que terminaram na rua e não quiseram mais sair. Quer dizer, essas pessoas, o nosso aparelho de segurança consegue ver essas pessoas como doentes ou como traficantes? Olha, a questão da repressão, né, que aí você está entrando na segurança, nós trabalhamos a prevenção, que eu acho que devia estar unida com a depressão. Nós temos política de prevenção em Alagoas? Fora o fórum que vem aí há 17 anos chamando a atenção. Chamando a atenção. Nós já desenvolvemos muitos projetos exitosos, né? Nós fomos, por exemplo, nas usinas, a usina Triunfo, fizemos um trabalho. Nos canteiros de obra da V2 Construções, nós fizemos um trabalho. Quer dizer, nesses locais tem trabalhadores e usuários de drogas lícitas e ilícitas? Na construção civil tem, em todos os locais tem, né? Então, por exemplo, por que a Triunfo nos chamou? Porque os cortadores de cana estavam usando crack para produzir mais, para cortar mais, para ter mais força, né? Então, eles chamaram a gente fez uma prevenção muito boa. Nós fizemos uma capacitação com o RH de lá, nós íamos uma vez na semana com a equipe, com o psicólogo, com a assistente social, e foi muito legal, porque teve um resultado bacana. Quer dizer que está entre os trabalhadores rurais? Está entre os trabalhadores rurais. A droga, ela está em todo canto, né? Aí você chega assim... Agora, fora vocês do Fórum Permanente não tem nada, uma política efetiva de prevenção. Não existe uma política efetiva de prevenção. Por exemplo, eu fiz um projeto agora do Rebite. Né? Então, o Rebite é uma droga, né, sintética usada por caminhoneiros. Acordado por caminhoneiros.
porque também existe um problema muito sério nas estradas, né? Um problema que precisa ser, de alguma forma, as pessoas precisam saber o que estão usando, saber fazer sua escolha, né? Porque isso é uma questão de saúde pública. Exato. A droga, ela avança, mas ela nunca vai acabar, ela é como um oceano, né? Ela sempre vai existir. Mas se você previne, se você chega antes, se você consegue conscientizar... O número de dependentes reduz. Reduz, eu acho assim, é a chave do combate às drogas. Além do tráfico, precisar de um exército, né? de usuários e de traficantes. Os efeitos que a senhora vê, além da dependência na sociedade, crimes, por exemplo, de que tipo de crime você vê ligadíssimo à droga, por exemplo? Olha, o feminicídio, por exemplo? O feminicídio, sim, que é o álcool, né? A droga legalizada que mais mata. Então, o feminicídio tem tudo a ver, uma vez nós fizemos um evento sobre feminicídio e tem tudo a ver com droga, né? Porque é muito difícil você matar sem você estar sob efeito de uma droga, né? A droga, ela, infelizmente, ela está na sociedade assim de uma forma constrangedora, né? Destruidora, né? Os lares estão se destruindo por isso. Se você tem uma família que tem um usuário de droga, 5 pessoas são dependentes, são codependentes do problema da droga. É muito sério isso. Como assim? Porque eles sofrem, porque se for uma mãe ou um avô, ela fica querendo tratar aquele indivíduo de qualquer jeito, tá? Se ele recai, ela está no sofrimento, ela está ali na codependência, ela está ali como pai, mãe, avós, irmãos. Mãe, avó, irmãos. Então, quer dizer, é uma família inteira. Veja que nós temos, assim, a sociedade, ela padece com o problema das drogas, né? O cigarro eletrônico, hoje a gente tem visto aí que o comércio do cigarro eletrônico é da internet. E me parece que o alvo tem sido adolescentes, né? Jovens e adolescentes, né? Exatamente. Nas escolas, o que está acontecendo com a história do cigarro eletrônico virou moda. É droga, não, o cigarro eletrônico? É droga. É proibido no Brasil? Olha, existe a lei, inclusive nós puxamos esse tema, que vai... Que lei? A lei é a favor ou contra o cigarro eletrônico? Contra o cigarro, não pode vender cigarro eletrônico, não pode usar cigarro eletrônico. A lei isso que a gente vê a pessoa fumando no meio da rua? Não pode. Para você ver como o Brasil, ele é... É uma tolerância indesejável. Indesejável. Então, quer dizer, não pode acontecer isso. E nós agora puxamos esse assunto. Eu vou repetir essa pergunta. O cigarro eletrônico é proibido o comércio no Brasil? É proibido. É proibido. Hoje a senhora deve ter notícia de muitos garotos fumando cigarro eletrônico? Muitos compartilhando nas escolas, eles compram e compartilham. E cada tragada que eles dão é 20 cigarros, é como se eles fizessem uma tragada de 20 vezes o cigarro comum. Os pais sabem disso? Muitos sabem, muitos não sabem. Eu acho que a maioria não sabem. Mas isso precisa haver um alerta nas escolas, né? Além do vício, né, que deve estimular o vício, a senhora já tem ideia do que o cigarro eletrônico causa à saúde de um garoto que está em formação, né, um jovem de 16, 17 em formação? Nos Estados Unidos, teve um jovem que perfurou, né, o pulmão dele foi perfurado por conta do uso abusivo do cigarro eletrônico. Porque estão usando o cigarro eletrônico como se fosse para você parar de fumar o cigarro. Né? Isso não existe. Porque existe também, por exemplo, um aroma. Porque a primeira impressão que eu, como jornalista, tive, estou vendo que eu estava completamente equivocado, é que o cigarro eletrônico ia desestimular o vício do cigarro tradicional, da nicotina tradicional. Nada disso. Nada disso. Inclusive, a indústria do tabaco também é muito inteligente, né? Então, isso vem da indústria do tabaco. Eles não podem mais fazer propaganda na televisão, é proibido, tá? O cigarro agora vem porque a luta, aí eu me incluo na luta, porque nós somos a Brasília também, nesses anos todos, todas as vezes que tem esse tipo de campanha, nós vamos para combater, né, também. Então, a indústria do cigarro, ela não tem mais o espaço da mídia, do marketing, eles não podem fazer. Então, agora eles estão vindo com o cigarro eletrônico, porque eles sabem que vão viciar, tá? E ali tem nicotina também. Então, isso é uma enganação. As pessoas precisam ter um alerta, né? Porque, de repente, a pessoa vai danificando o pulmão e, entre outros, em outros prejuízos à saúde, né? Por isso que nós, dia 7 de junho agora,
no auditório da Escola de Magistratura. Nós vamos fazer Aonde? um evento Repete. no Auditório da onde? da escola não, desculpe, da Associação de Magistrados de Alagoas, Da Almages, que fica ali na praia, vizinho à Americana. na praia da Avenida, Na Praia da aqui no Avenida. centro de Maceió. Exatamente. Nós puxamos o assunto do cigarro eletrônico sobre a questão legal também, as implicações penais. Chamamos uma juíza para participar, a juíza Joyce, ela vai estar lá falando que ela é de entorpecentes e ela vai falar sobre o tema, né? E também teremos o Jaime Ramos, ele é médico psiquiatra, e a pneumologista Fátima Vou Leste. falar sobre cigarro eletrônico. Cigarro Qualquer pessoa pode participar? Só é ligar 9331-7650, as vagas são limitadas. Repete, 9... 3331-7650 e a gente dá as orientações para fazer a inscrição. Por quê? Porque lá só cabe 89 pessoas. Então, diretores de escola, professores, Universidade Federal de Alagoas, o CISAL, IFAL. Acho que seria interessante mandar um representante lá, porque nós estamos vendo o que está acontecendo aí, né? É uma epidemia, né? Que breve vai assim. O cigarro eletrônico é uma epidemia. É epidemia já, né? Outra coisa como é? Repete o telefone. 9331-7650, que é o nosso WhatsApp. Vai ser um debate ou o que no dia 7? Vamos dizer que vai ser uma grande mesa redonda, vai ser um debate. Então, cada palestrante vai ter 15 minutos para falar e nós vamos jogar para a plateia. Começa a partir de que horas? Começa 9 horas do dia 7, pela manhã, até meio-dia. Isso é o início de um projeto que nós estamos com o doutor Hélio Lopes, que aliás, Hélio Pinheiro, ele é presidente da Almages, juiz, e nós vamos fazer prevenção juntamente com a Almages também, que nós procuramos sempre os órgãos que têm interesse, né, de fazer a prevenção. Combate às drogas. A maconha hoje é uma realidade nacional. Aqui vizinho, alguns países vizinhos estão aí já discutindo. Não sei se é descriminalização ou a legalização da maconha. Existe movimento nacional pela legalização da maconha. Sim. A maconha está na alta sociedade, mas é o menino lá da favela que é olhado com mais rigor pelas autoridades policiais. Como a senhora vê a maconha no Brasil e em Alagoas? Olha, a questão da legalização da maconha, porque existem duas coisas. Descriminalizar as drogas, que está no Supremo, vão ser todas as drogas, tá? O porte de drogas. Pequeno porte, mas que isso aí já é o primeiro passo para legalizar aqui a maconha. A questão da maconha, quando você falar na parte medicinal, eu acho muito correto, porque existe realmente um benefício à saúde com a questão medicinal, mas não a questão do mercado livre, da venda da maconha, tá? E do uso abusivo de uma forma que prejudica a saúde e que os adolescentes, eles não vão ter entendimento para isso. Você usa maconha, depois você vai para outra droga. Você não fica na maconha, né? A maconha é como o álcool, a porta. A porta aberta, né? Então, só que a maconha não é uma droga, vamos dizer, que vai agitar o indivíduo, né? Ela é uma droga depressiva, entendeu? Ela não é uma droga psicoativa, né? O álcool já é diferente, né? Então, na Europa, em alguns países da Europa, tem clínicas para atender o cidadão, o usuário, onde ele pode usar ali dentro a droga que ele precisar. E ali dentro ele é tratado. A senhora já ouviu falar disso? Isso aí é redução de danos. A redução de danos. Né? No Brasil já se fala sobre redução de danos? Já existe redução de danos, só que às vezes um pouco equivocada, porque aí quando você fala na Europa, você está no primeiro mundo. Aqui você está no Brasil, que é terceiro mundo, onde as leis não são cumpridas. O tráfico acontece, né? A droga entra por onde? Em Alagoas? Pelo interior. E chega às cidades? Aí chega às cidades. E nas cidades não tem redução de danos? Não, existe o CAPS-AD, que o CAPS-AD trabalha com redução de danos, né? Houve até uma época que eles queriam comprar os cachimbos para o cachimbo não ser compartilhado, né? Só que nós combatemos isso e... A redução de danos se limita ao que hoje? Nos CAPS-AD, né? Os CAPS-AD. São os locais, é a ferramenta que trabalha e que às vezes eu acho assim, muito eficaz. Tá? Essas comunidades terapêuticas
Eu não estou falando de residência terapêutica, que é outro assunto, né? Outro assunto, é outro assunto. Mas as comunidades terapêuticas que são aquelas instituições com base eles são ligadas a igrejas evangélicas, católicas e outras entidades que se propõem a cuidar de pessoas dependentes químicas, né? Muitas das vezes com orações. Isso funciona? Não, é o seguinte, uma época atrás, as comunidades terapêuticas existia realmente um desleixo, né? E também ainda existe hoje, mas agora elas são fiscalizadas, têm a obrigação de ter psicólogo, de ter médico, tá? De ter uma equipe multidisciplinar para tratamento. Quantas tem em Alagoas? Se eu não me engano, é 41 comunidades. Agora, não vou e ligadas a instituições religiosas? A maioria? Elas são financiadas pelo governo, tá? Sim. O governo banca isso. O governo federal também dá o suporte a elas, né? Só para dependentes de drogas, né? Só para dependentes de drogas. Não é para pessoa que tem problemas neurológicos, psiquiátricos, não. Só para dependente de drogas. Só para dependentes de drogas. A senhora conhece, falou 41, né? Dessa, a senhora avalia que funciona com alguma seriedade, quantas, mais ou menos? Rapaz, as que eu conheço, Comunidade Jericó, tem seriedade, tá? Tem profissionais de saúde? Profissionais de saúde, competentes, trabalha a religião também, mas não é só religião. Na minha visão, as comunidades precisam ser, vamos dizer, você tem a religião católica, a religião evangélica, tem que ser uma coisa... Um suporte, né? Mas o tratamento é profissional. Porque a espiritualidade, ela tem que ser trabalhada, como ela tem que ser trabalhada em qualquer questão de doença, não só a dependência química, claro, né? Nós temos esse suporte das comunidades terapêuticas, que algumas aqui eu não vou citar, né? Algumas eu citei aqui a Jericó, porque eu vou muito lá, mas tem outras muito boas, né? A senhora diria que mais de 50% elas funcionam com alguma seriedade? Eu acho que sim. 40%. Nós estamos chegando ao fim, uma entrevista com você, fica com aquele gosto assim de, eu quero mais, porque eu gostaria de detalhar os efeitos devastadores dessas drogas. A gente tem visto vários programas a respeito desse assunto. Mas para as autoridades dos 102 municípios de Alagoas, para o governo do estado de Alagoas, para a prefeitura de Maceió, que é a capital, aonde nós temos vários casos conhecidos de drogas devastadoras, né? O Fórum Permanente de Combate às Drogas está completando 17 anos, gostaria que tivesse nesse estado com relação às pessoas dependentes? Nós gostaríamos que houvesse prevenção, sabe, Arnaldo? Porque não existe prevenção às drogas. O município ele precisa trabalhar a questão da prevenção às drogas, né? E publicamente, né? Publicamente. Com campanhas no rádio, na TV. Campanhas no rádio, na TV, que na verdade até hoje ainda não vi uma campanha eficaz, né? A nível até nacional, porque você tem que saber fazer a campanha e procurar conversar com quem já trabalha com isso para pelo menos dar uma consultoria, né? Então, precisa-se de campanhas publicitárias, precisa-se trabalhar nas escolas. Por exemplo, a Secretaria de Educação, nós estamos lá um projeto, né? Sem educação não há prevenção, né? Então, nós estamos iniciando, ainda é um projeto, vamos dizer, é uma coisa piloto, né? Que nós estamos fazendo. Mas eu acredito que, e eu tenho certeza que os gestores ou mesmo o prefeito, ele tem essa visão, só que ainda não... É necessário uma política de prevenção eficiente para os 3 milhões e 300 mil alagoanos. Os alagoanos e a questão do Brasil nacional. Quem quiser falar com o Fórum Permanente de Combate às Drogas para adotar uma política de prevenção na escola, na comunidade, nas áreas de baixa renda, como fazer? Só é falar falar conosco, né? Nós temos o nosso Instagram, Noélia Costa Amaral, que lá tem Fórum Permanente de Combate às Drogas. Qual o Instagram? Tem o Instagram? Tem o Instagram, que não é a Noélia pessoal, é Fórum de Combate às Drogas. Mas eu botei Noélia Costa Amaral e tem Fórum Permanente. Nossas ações, o que nós fazemos, como nós atuamos, tá? O telefone qual? 993317650. Nós estamos à disposição para dar nossa contribuição, né? Não somos o poder, mas o poder precisa estar presente nesta luta, né? Como você mesmo falou. E é uma luta insana, é uma luta difícil, né? Para
perto da conclusão, 17 anos. Como foi no início? Foi difícil. A senhora sofreu represália? Sofri. Como é que é a sua relação com os traficantes na área de baixa renda? Riscaram meu carro e tudo. Não, os traficantes, eles estão lá e eu estou aqui. A senhora consegue ter uma relação com eles? Quando a gente vai fazer panfletagem, que eles deixam, porque só se entra numa grota, se eles deixarem, eles acham que a gente está enxugando gelo, tá? Porque o que é que eu faço que eles... Eu acho importante isso, né? Que a gente realmente está fazendo a nossa parte. E a gente não quer afetar nada, porque não adianta você... O que eles dizem para a senhora? A senhora está aqui, mas... Não, o que teve um interessante com um traficante, uma vez eu fui descer, foi quando nós começamos o foro, né? Tinha 2 anos que eu estava fazendo o foro. E ele disse, eu não sei como a senhora tem coragem de descer a favela, inclusive só se desce a favela, se eles autorizarem, né? Para dar esses panfletos, o que é que vai adiantar isso? Usa quem quer. Aí eu disse exatamente a escolha de cada um, mas nós estamos apenas mostrando os caminhos de uma recuperação, os caminhos de como se fazer uma prevenção, de como você dizer o não, da sua escolha, né? E isso é o que... E eles disseram o quê? A senhora está aqui, mas o Estado... Mas o Estado não está presente, o Estado não faz nada. Então, inclusive, um diálogo que eu tive com um deles, eu fiquei assim, impressionada como eles têm o entendimento da situação, como ele ajuda aquela favela e como ele vê que o Estado, eles mesmos sabem que... Aí eu estou falando porque, não estou aqui dizendo se o Estado faz ou não faz, o Estado precisa se engajar mais na luta, né? Como você tem o Estado e o município, e o governo federal precisa aportar mais verbas para essa questão, entendeu? Para uma questão que é maior, porque se você trabalha a questão da saúde, que é a questão primária, você vai fazer o quê? Você vai economizar dinheiro, né? Nos postos, na questão... Infelizmente, é um tema muito empolgante, né? E que a gente não tem muito tempo, mas estou à disposição para dar a nossa contribuição. Olha, você deve estar como eu. Gostaria de continuar essa entrevista, mas para mim fica uma grande lição. Não é contra prefeitos A, B, C, governadores, o governador Paulo Dantas, nenhum deles. Mas essa frase dos traficantes... A senhora está onde o Estado nunca chegou. Está aí também a droga, que ela não vem voando, ela chega por alguém. E a gente já sabe aí, ela deu a pista, pelo interior, onde a fiscalização é mais frouxa. A Polícia Federal está na rua, a gente tem visto grandes apreensões, mas não tem sido suficiente. O problema é nacional, o problema é federal, o problema é estadual, o problema é municipal e, mais grave, de saúde pública. Muito obrigado. Obrigada.